Sejam muito bem-vindos ao Grupo Reimac. O setor agropecuário familiar faz parte da história do Brasil e da própria humanidade. A sua influência foi reduzida ao longo dos séculos devido ao desenvolvimento tecnológico do próprio setor agropecuário e dos outros setores produtivos da economia. Assim, paulatinamente, o termo familiar tem sido associado a passado, atraso e pouca significância. Entretanto, o mundo contemporâneo colocou o sistema familiar de produção dentro de um contexto socioeconômico próprio e delicado. Haja vista que a sua importância ganha força quando se questiona o futuro das pessoas que subsistem do campo, a problemática do êxodo rural e, consequentemente, a tensão social decorrente da desigualdade social no campo e nas cidades. Se por um lado a agropecuária familiar tem um papel social inquestionável, por outro, a sua sobrevivência é incerta. Por si só, este setor produtivo é desorganizado e ineficaz para promover os seus próprios interesses. Muitos setores produtivos são capazes de associar as suas empresas a fim de defender interesses comuns, mas no caso do setor agropecuário, a consolidação de grupos que alvejam ideais parecidos é uma tarefa intrincada e às vezes inviável. O grande número de unidades de produção rural diverge em termos de tamanho, capital e tecnologia, tornando as propriedades individuais diferentes. No caso das propriedades de menor porte, o problema é acentuado, dada a diversidade de sistema e estratégias produtivas que determinam objetivos difusos. Por consequência, a força do setor é diluída em agrupamentos locais. Associações e cooperativas possibilitam a permanência do sistema familiar em algumas regiões, mas são totalmente inexistentes em outras. Cabe então ao governo e às comunidades a promoção de medidas capazes de alterar os rumos da produção familiar devido à sua importância estratégica no que se diz respeito ao bem-estar geral da sociedade. Apesar da descentralização de informações sobre o agrofamiliar, ao juntá-las percebe-se a importância deste setor para o nosso país. Analisando estimativas do PIB do agronegócio familiar, a sua evolução nos últimos anos, percebe-se que os pequenos agricultores ou os agricultores familiares respondem por parcela expressiva da riqueza nacional, mesmo tendo em vista a insuficiência de terras, as dificuldades creditárias, o menor aporte tecnológico e a fragilidade de assistência técnica e subutilização da mão de obra. Essa qualidade pujante decorre, por um lado, da existência de parcelas importantes do segmento familiar integradas aos setores agroindustriais e de distribuição, e do outro é a utilização plena de suas terras. Cabe destacar o quão importantes são esses agricultores nas atividades da pecuária de pequeno porte, altamente articulada com os setores industriais na famicultura e no beneficiamento de produtos alimentares. Pela estrutura de composição do PIB do complexo agrícola, familiar e patronal e sua evolução recente discriminadas pelo cultivo e subsetores industriais, salienta-se o crescimento vertiginoso da soja tanto no segmento familiar como no patronal. Em termos do PIB pecuário, nota-se a forte expressividade desempenhada no sistema patronal pela bonivicultura de corte e uma maior diversificação da produção no caso do familiar, no qual a avicultura e produção leiteira merecem destaque. Concretamente, cerca de 1/3 do agronegócio brasileiro é atribuído à produção agropecuária realizada pelos agricultores familiares, cabendo observar, ademais, que o desempenho recente da agropecuária familiar e do agronegócio a ela articulada vem sendo bastante positivo. Você, produtor familiar, está precisando de ferramentas e serviços ou peças? A Reimac tem o que você precisa também. Visite nossa loja e conheça a nossa enorme gama de produtos e serviços de qualidade e preços que cabem no seu bolso, e você só encontra aqui. Não esqueça de curtir o nosso vídeo, compartilhar com os seus amigos e siga o nosso Instagram, Grupo_Reimac. Reimac, o braço forte do homem do campo.